Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom estarmos conversando. Fazer um pedido? Entra lá no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, faça parte dessa grande família. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz você que nos acompanha sempre, né? Pela rádio, pelo Facebook, como o pastor Cristiano deixou. E aproveitar o convite para estar daqui a pouco conosco, aqui às 19h30, no culto da família. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Márcio, o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, agora que sou adulto, parei de agir como criança. Paulo está falando de uma atitude infantil, né, onde todos nós, enquanto adultos, já tivemos as nossas atitudes infantis. Agora, imaturidade é diferente de infantilidade. Ser infantil é coisa de criança. Meu filho tem 6 anos de idade, ele vai ter atitudes infantis. Agora, o difícil é você ver as pessoas com as suas grandes idades, né, tendo as suas atitudes como se fosse criança. E em Hebreus diz assim, né, capítulo 5, verso 12, depois de tanto tempo vocês deviam ser mestres, mas ainda preciso de alguém que lhes ensine as primeiras lições de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. A gente vê essas pessoas, né, hoje se achegando, conchegando, se introduzindo no contexto, seja o que for, trabalho, casamento, igreja, com as suas atitudes infantis, precisando tomar leitinho, mas querendo se posicionar como uma pessoa adulta. Então, a gente vê quantos líderes, né, ou quantas pessoas nós já conhecemos, tropeçamos, que sim, tem um bom coração, tem um bom intelecto, tem um relacionamento com Deus, mas ainda tem atitudes infantis que precisam ser tratados como criança. Se eu pegar o Mateus hoje e der a chave do meu carro para ele dirigir, ele vai conseguir botar o pé no acelerador, vai conseguir, mas vai fazer caquinha. Então você precisa, no tempo certo, habilitar a pessoa para aquilo que é a sua missão, ou a sua função, ou o seu propósito. Hoje, pastor, o que nós temos sofrido, num contexto geral, nos nossos trabalhos, nos casamentos, né, nas novas famílias, não são as dificuldades normais de um início de uma relação, porque a gente vê as infantilidades do coração da mulher quando casa, do homem quando casa, essa atitude infantil de criança, não a imaturidade. Imaturidade é a falta de experiência. Eu não sou maduro naquilo que eu preciso ter aqui agora, mas a partir do momento que eu tenho aquela experiência, a partir do momento que eu errei naquela situação, eu amadureci e vou fazer de outra forma. E a gente vê pessoas errando na mesma coisa. O que nós precisamos construir nesse tempo é trazer essa realidade de maturidade que nós precisamos ter. Em todo o contexto de relação, de trabalho, quantas pessoas imaturas naquilo que é o serviço, vou faltar porque eu não quero ir, eu não vou, fiquei chateado porque meu gerente me chamou a atenção, ele brigou comigo, quem é ele para falar assim, coisa de criança? E ao invés de repente ali, estou falando de cristão, fazer a diferença no testemunho evangélico. O que a gente vê nesse tempo é pastor com atitude infantil, é líder com atitude infantil, não com imaturidade, porque a pessoa que é imatura, ela quer continuar a caminhada, o infantil ele está de mal. Corta aqui, que eu não vou falar mais com você. O imaturo não, erramos, vamos corrigir, agora vamos assumir a maturidade disso aqui, vamos embora. O infantil, pastor, é difícil lidar, Bessa. A gente entende assim que a criança, né, a infantilidade do infantil é inocente. Pô. O garoto, o Mateus, 6 anos, 7 anos, 8 anos, ele tem a infantilidade inocente, porque ele é infantil. Mas quando a infantilidade num adulto não vem dentro daquilo que é uma inocência. Muitas vezes a infantilidade vem com um veneninho ali de maldade, entende? Não é tão inocente porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Aí a gente entende em algumas situações que a gente vê na Bíblia. Eu gosto muito dessa passagem quando os discípulos passaram por Samaria junto com Jesus
e que quiseram prendê-lo, apedrejaram ali a eles, aí João fala com Jesus: Senhor, quer que a gente ore para fogo cair do céu e matar todo mundo? Aí Jesus falou: rapaz, vocês não sabem de que espírito sois. Aquilo ali não era infantilidade, era imaturidade. Porque ele veio de uma situação, agora ele estava aprendendo com Jesus algumas outras coisas que não era da forma que ele tinha aprendido. Imaturidade, ele não estava preparado para aquilo, ele queria ajudar a resolver da forma errada, ainda era imaturo. Mas aí a gente vê em Tomé uma infantilidade. Quando Jesus ressuscita, os discípulos, os amigos dele falaram: cara, Jesus esteve com a gente. Ai, só acredito vendo. Só acredito se eu tocar. Infantil, rapaz. Infantil. Duvidando dos amigos e de Jesus, que disse para eles que isso aconteceria. Entendeu? Infantil. Na igreja hoje, pastor, quantos adultos infantis que causam grandes problemas, porque a infantilidade não vem dentro daquilo que é uma inocência, mas dentro daquilo que é uma maldade, entendeu? Então esse é todo o cuidado que nós precisamos ter, né? Deixar de ser infantis, e a gente só cresce, irmão, se a gente entender que a palavra de Deus é que traz o crescimento. Enquanto as pessoas se envolverem só com a igreja e não se envolver com a palavra, meu irmão, vão continuar sendo infantis, aí problema na cantina, problema de ministério, problema porque um fez isso e outro não fez aquilo. Pô, parece criança, cara, mas regado de maldade, entende? Aí você vê a situação de Marta e Maria. Pô, Marta: Senhor, o senhor não se incomoda com ela, não? Tá aí sentado, tô aqui trabalhando. Pô, olha que infantilidade, pastor. Com maldade, porque, pô, faz alguma coisa com ela aí, entende? Então, essas coisas ainda acontecem hoje, muito, né? Tem mais infantis do que imaturos. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, né, eu gosto muito desse texto, ele diz assim: ó, enquanto o menino é menor de idade, ele não tem maturidade para assumir, ele é criança, ele é infantil, ainda que seja dono, ele é tratado como escravo, mesmo sendo dono de tudo, até que ele tenha entendimento e perceba que ele é filho. Aí ele vai ter uma responsabilidade diferente com aquilo que é a herança. Hoje a gente vê, e isso é um contexto geral, né, as pessoas tratando, quando a gente fala de igreja, né, esse legado que o próprio pai deixou para que a gente assumisse com responsabilidade como filho que é herdeiro de tudo. Mas não, a nossa relação é de algo a ser mimado. Se não me mimar, se não me reconhecer, se não dizer que foi muito bem, filhinho, se não for dessa forma, Mateus, ele tem a síndrome de Peter Pan. Ele chega para mim e fala assim: papai, eu não quero crescer. Mas quando eu vejo, ele está tendo atitude da idade dele, então isso não me preocupa, mas ele não quer crescer. É normal isso no contexto de criança, né? Vai percebendo que está passando algumas fases, mas ele não tem atitude infantis para a idade que ele tem, porque senão seria um problema. Tem muito adulto com essa síndrome de Peter Pan. O cara tá velho, mas quer pegar sininho, jogar os negocinhos pro alto de purpurina e ter as suas atitudes infantis e não assumir suas responsabilidades. E quando você chama para conversar, faz beicinho, sai da igreja. Bate porta, fala mal, coisa de criança. E acaba tendo essas atitudes que a gente vê, como o senhor colocou, nesse tempo, em todo o contexto de vida e de igreja, a gente vê isso acontecendo. Verdade. A gente percebe na Bíblia várias passagens tratando disso, de imaturidade, de infantilidade. O cuidado que a gente precisa ter, irmão, porque o que o senhor colocou, a imaturidade, não é ruim até que você aprenda. E vai te amadurecendo. Hoje, o pensamento da gente não é de 20 anos atrás. A gente amadureceu. Vamos amadurecer ainda outras coisas. Mas a infantilidade não faz mais parte da nossa vida. Quando eu era menino, falava e agia como menino, infantil. Mas hoje a gente já é grande. Então tem coisas, querido, na tua vida que não cabe mais. Né? Essas briguinhas de marido e mulher, coisas infantis, que aí vai desaguar na igreja, vai desaguar na família, vou para casa de mamãe. Isso é infantilidade, não é imaturidade, né? A falta de maturidade vai fazer com que o casal sente: peraí, vamos resolver isso aqui nós dois. E aí vão amadurecer junto, mas a infantilidade pega a mochila, vai para casa da mamãe, o cara volta para casa do pai e fica, nada se resolve. Deixa eu só dar uma esticadinha. Pior é aquele infantil que quer usar Deus para o negócio que ele quer ser criança. É porque Deus falou e porque Deus disse. A gente vai vendo essas construções. O pior, que ainda querem entubar isso na gente, se a gente não aceita, tá de mal.
Corta. Tem visão, tem visão não. Pastor não tem visão. Deus abençoe sua vida. Fique na paz, Deus abençoe.